Fala, meus queridos, da palavra de Deus, tudo bonzinho com você? Você que me acompanha aqui nesse canal, Conserto de ventiladores em gerais. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Quero a cada dia orar pela sua vida, pela vida de cada um da sua família. Apresenta a cada dia esse canal a Deus, para que Deus venha abençoar a cada um de vocês que me segue nesse canal. Amém? Você, meu amigo, que já está na presença do Senhor, que serve a Deus, você que ainda não serve a Deus, faça uma aliança com Ele, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E sem perda de tempo, eu vou deixar aqui uma palavra para a nossa meditação, aqui no livro de Lucas, no seu capítulo 16 e no versículo 19, que vai dizer assim: ora, havia um homem rico, vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e havia todos os dias regalando e expeditamente. E havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheiros de chaga, já cheio de chaga, e à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caía da mesa do rico. E o próprio cão vinha e lambia-lhe as chagas, a chaga. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado no inferno. E olhou os olhos, e abriu os olhos, e estando em tormento, viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio, e chamando e disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe na água a ponta dos seus dedos e me refresque a língua, porque eu estou em tormento nesta chama. Disse, pois, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os seus bens em tua vida, Lázaro somente de males, e agora este é consolado, tudo atormentado, e tu atormentado. E ele disse: este posto um grande abismo entre nós e vos, de sorte que os que quisestes passar daqui para vós não poderá, e nem tampouco de lá para cá. Então, queridos, uma passagem bastante conhecida e também muito pouco pregoada aos dias de hoje. Nós sabemos que o dia de hoje falamos mais sobre bênção. Deus vai lhe entregar, Deus vai te dar, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. E a nação, o Brasil, a população passando em decadência. Mas o que me chama a atenção é que aqui havia um rico e um pobre, ou seja, havia um que tinha condição e o outro não tinha condição. E a Bíblia aqui diz que havia um homem rico, e ele se vestia de linho e de púrpura, de linho finíssimo, que naquela época representava a melhor veste, a melhor roupa, de linho, que era o linho bem fino, era para aqueles que tinham muito poder
né, na sua vida, né, era bem reconhecido. E a Bíblia diz que também havia este homem chamado por Lázaro, era um mendigo, e ele, né, vivia cheio de chaga, que naquela época era chamado de, que hoje é chamado de câncer, né, e naquela época era chamado de chaga, que nem Jó, né, foi ferido com uma chaga, que era um câncer, né, que dava na pele e comia toda a pele até os seus ossos. E isso nos chama a atenção que chegou um dia que aquele homem, né, batia na porta daquele rico para comer, né, o que caía da sua mesa. Ele não queria nem pedir o que ele tinha, não, mas era o que caía da mesa, que nem diz a Bíblia aqui. E os cães também, eles também iam para a mesa ali, para debaixo da mesa, comer o que caía da migalha do rico. E Lázaro, já ferido, cheirando a mal. E chegou um certo dia que os cachorros lambiam aquela chaga, né, que estava ali pelo seu corpo, pela sua pele, em carne viva. E chegou um dia que aquele homem não aguentou mais, morreu. E a Bíblia disse que aquele homem, ao morrer, ele foi levado com os anjos, né, para o seio de Abraão. Mas o que me chama a atenção é que esse seio de Abraão, né, é um lugar de paz, é um lugar de descanso, né? E aquele homem rico, né, chegou um dia que ele também morreu. E ele, quando morreu, que nem diz aqui a Bíblia, né, aqui, né, aqui é para você entender. E no inferno, né, guiou os seus olhos. Olha aí, no inferno, quando aquele rico morreu, ele foi direto para o inferno. É por isso que a Bíblia nos diz que dificilmente um rico se salvar. Ele diz que é mais fácil passar uma agulha por dentro, né, ou seja, de um camelo, que naquela época era uma corda, né, do que um rico se salvar. Porque o rico, ele está ligado no que ele tem. Ele acha que o que ele tem é o suficiente para manter ele perpetuamente, ou seja, eterno, mas não. Cada um dia, querido, um dia cada um vai se comparecer diante do Deus Todo-Poderoso. Se nós ver que quando Deus fez o homem, o Senhor diz que o homem ele foi feito de um barro, de um pó. Deus fez aquele bonequinho, né, que é o homem hoje. E a Bíblia diz que depois ele mesmo soprou o Espírito e deu vida àquele homem que se chamava Adão. E se Deus ele assoprou, ele fez o homem, porque quando ele fez o homem não se mexeu, não fez nada, mas precisava de algo. E esse algo foi o Espírito, para que o homem pudesse movimentar, para que o homem pudesse falar, né? Precisava do Espírito. Mas aqui, se você prestar bem atenção, que aquele homem morreu, mas só que aqui não foi a carne que se apresentou diante de Abraão, não. Aqui foi o Espírito daquele homem que se apareceu diante, né, Abraão, pedindo: Pai Abraão, pelo amor de Deus, pede que Lázaro molhe o seu dedo em uma água e toque em mim para que eu me refresque desse atormento.
Vem cá que eu quero chamar a atenção de você que hoje só pensa em riqueza, só pensa curtir, só pensa viver melhor. Vem cá que eu vou lhe mostrar, porque eu já vi muitas pessoas dizendo que não existe lugar de atormento ou inferno, mas só que tenha cuidado com sua vida. Não fique pensando que morreu, acabou, não. Você ainda vai sofrer com seu corpo, com sua alma. Deus te deu uma alma. E ele disse: por que temer ao homem que não tem poder de matar o corpo e lançar a alma no inferno? Aí ele disse: temer, pois, a mim, diz o Senhor, que tem o poder de matar o corpo e lançar a alma no inferno. Então eu quero lhe mostrar aqui dentro da palavra de Deus, de que existe esse lugar de tormento e do que existe esse lugar de inferno, porque ele diz aqui a palavra de Deus. Então não brinque com sua vida, não brinque com sua vida aqui na terra, mas antes você dá um passo para Jesus, mas antes você viver nesta terra e ter a certeza de um dia também ir para o céu, de um dia se apresentar diante daquele que te fez, de que te formou, de que te deu um espírito, do que você ir para um lugar de tormento. Então ele disse aqui: e disse porém Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, enquanto você tem vida. Você que tem condição pode comer bem, pode se vestir do melhor, pode andar de melhor, mas vai chegar um dia que Deus vai acertar conta com você. E é esse dia que é o dia perigoso, porque, querido, nós sabemos que tem muitas pessoas que têm condição, mas é uma bênção. Tem pessoas que têm condição, é melhor do que até o que não tem nada. Ele tudo que tem divide, ele com ele não tem miséria, com seus servos, com seus, tudo ele ajuda. Mas tem um que é orgulhoso, miserável, avarento, e esse vai ter um encontro com Jesus. Então ele diz aqui, e disse, pois, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em sua vida, e Lázaro somente tinha mares, e agora este é o consolado, tu e tormentado. Então Lázaro agora, lá ele era, sofredor. Chega agora que Lázaro é consolado pelo, os anjos e Abraão, que nem a Bíblia diz aqui, que aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos, para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado, e no inferno engolhou os seus olhos, e estando ele em tormento, viu, de longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, queridos, você vai ver, você vai sofrer na pele. Aqueles que morreu sem Jesus vai sofrer na pele, irmão. Vai sofrer na pele, porque você está pensando que morreu, acabou, não. Aí é que começou toda a jornada, que é a mais difícil. Essa é a mais difícil, porque enquanto você está aqui agora, você pode dar um passo para Jesus. Você pode aceitar Jesus e mudar a sua vida de uma hora para outra. Mas se você morreu, acabou tudo, porque você vai se comparecer diante do Senhor, porque agora ele está como juiz, mas quando ele vir como advogado, ele agora está como advogado, mas quando ele vir como juiz, prepara-te,
porque não vai ser nada fácil. Então aqui em Isaías de número 46 e o versículo de número 24, olha o que vai dizer: e saíram e viram os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, e nem o fogo se apagará, e será um horror para toda a carne. Então, quem é que prevarica contra Deus e vai ter vida, irmão? Nós sabemos que todos aqueles que deixam de adorar a Deus e botam a sua fé em um poder aquisitivo, em um santo, pensando que vai fazer milagre da sua vida, lembra que quem morreu por você foi Jesus. Então, quando você coloca a sua vida no dinheiro, no amor ao dinheiro, e esquece de Deus, você vai ser atormentado por toda a vida. Então, ele mostrou aqui no livro de Isaías que há este lugar. Então, há um lugar que aqueles que vão morrer sem Jesus vai ser terrível, vai ser horrível este lugar. E além de que vai passar por um lugar terrível, que é a tribulação aonde, a besta, o falso profeta, o dragão, se ajuntará e farás guerra, e o próprio Deus o vai deixar acontecer isso, para que sofra na pele e preste atenção no que Deus ele está falando, porque está dizendo aqui, que, observe bem, e eu pus-no sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre o seu chifre 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante a um leão, um leão pardo, e os seus pés como de urso, e a sua boca como de dragão, de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grandes poderes. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra maravilhou após a besta, e adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra a besta? Então nós sabemos aqui, queridos, que o ser humano se faz de besta, de maluco, de doido, a não reconhecer que há um Deus que morreu, que sofreu pelas nossas vidas. E o ser humano se faz porque hoje a palavra do Senhor está sendo pregada. Hoje a palavra do Senhor está sendo pregada. E às vezes o ser humano se faz de doido, de besta, por não acreditar que Deus, o fez para adoração, o fez para adorar. E o que me chama a atenção é que naquele dia Deus não vai poupar ninguém. Naquele dia Deus não vai poupar ninguém.
porque naquele dia vai ser um dia terrível. Hoje nós se lamentamos com a destruição de uma cidade, nós se lamentamos por uma destruição de um município, e naquele dia vai ser a destruição de um país, de nações. Pense nisso, porque vai chegar um dia que Deus ele vai se irar. Que nele diz aqui aí em Apocalipse capítulo 14, versículo 10, olha o que ele vai dizer: e também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou e não misturou no seu cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Queridos, chegou a hora de você fazer uma reflexão da sua vida. Chegou a hora de você saber que você sabe muito bem que só existe um caminho de salvação, mas existe também um caminho de perdição. Faça uma reflexão hoje. Então está aqui, em Apocalipse capítulo 10 até o 12, leia para tu ver. Então você vai ver aqui também Isaías 66, versículo 24, e aqui é onde nós acabaram de ler no livro de Lucas, né, sobre a morte de Lázaro e do rico. Então fica essa reflexão. Estava se lamentando ainda agora uma cidade que foi destruída pelo vento, e muitas cidades estão agora passando por um momento caótico de chuva, de alagamento, de destruição. Só que por trás disso existe algo, porque existe aquele que controla o vento, que fez o vento. Existe aquele que criou a chuva. E o Senhor, ele está irado, irmão, com a população. O Senhor está irado com este povo que ele fez para adoração. E por isso, o ser humano hoje ele não entende, mas tem a sua consciência do que é filho de Deus. E a ira de Deus é muito maior, porque eu e você conhece que nós fomos feitos pela graça de Deus. A ira de Deus é maior porque nós reconhecemos que nós fomos feitos, e se nós estamos vivos é porque Ele nos deu este fôlego de vida. Mas não era para ser assim, irmão. Mas e por que não está sendo desse jeito? Porque Deus ele nos fez para adorar a Ele, e nós viramos a costa para Deus. Nós viramos o rosto para Deus por causa da riqueza, por causa da concupiscência, por causa do eu, da egoísta. Deus ele está irado, irmão, por isso que tem cidade passando por momentos difíceis, por momentos de alagamento, por momentos de terror, de pânico.
O globo da terra está sendo abalado, irmão. O globo da terra está sendo abalado, não é porque cortou uma árvore, não é porque tocou um fogo, não, é porque já está chegando a hora da ira de Deus. Está chegando a ira de Deus, irmão. E bem-aventurado sou eu e você que está na presença dele. Porque o Senhor não vem com misericórdia. O Senhor, ele vem com grande ira para batalhar com a besta, com o dragão. Mas muitos se aliaram com medo dos seus poderes aquisitivos e será lançado no fogo, aonde não se apagará. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Senhor, abençoa este povo, Deus. Pai, abençoa todos aqueles que me acompanham neste canal. Meu Deus, toma a sua família, Pai. Meu Deus, cura de todo mal, Senhor. Meu Deus, dá o livramento no meio dos seus, corta os laços. Abre porta onde não há porta, Deus. Meu Deus querido, que seja desfeito, meu Pai, toda a investida do adversário contra a sua vida. E que nesta tarde, neste dia que você ouvir este vídeo, seja impactado pelo poder de Deus. Que Deus te dê livramento a cada dia. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a tua saída e a tua entrada. Em nome de Jesus, receba da parte de Deus o livramento do Senhor. Amém? Que Deus abençoe.